Paz do Senhor. Mateus 7:12. Tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Vamos pensar sobre esse princípio e trazê-lo para os relacionamentos. Todo ser humano deseja ser aceito, cuidado, amado, respeitado. Porém, precisamos compreender que precisamos plantar isso na vida das pessoas. Você conheceu alguém e a confiança, o amor, o carinho e o respeito nasce imediatamente? Não. Conforme a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai percebendo se elas são respeitosas, se elas são confiáveis e reticentes. Esse princípio bíblico é muito importante porque muitas pessoas querem colher onde não plantaram. Há também uma diferença entre os relacionamentos de trabalho, relacionamentos temporários e entre os relacionamentos fixos, os relacionamentos familiares. Quando você convive com alguém problemático, chega o fim do expediente e você se despede daquela pessoa. Quando se trata do âmbito familiar, é um pouco mais difícil. Em alguns casos, quando é possível sair do mesmo ambiente, um filho que vai embora ou alguém, aí a situação muda. Mas em muitos casos, as pessoas precisam conviver juntas devido às circunstâncias. E para que isso aconteça, se não houver maturidade para lidar com pessoas difíceis, a pessoa acabará por sofrer os danos emocionais, psicológicos e até físico. O que a gente faz então com pessoas difíceis? Vamos analisar alguns pontos. Uma pessoa que foi rejeitada quando criança, cresce, traz esse sentimento de rejeição dentro de si e transfere para os relacionamentos, principalmente o relacionamento conjugal. Todas as feridas que todos os seres humanos têm precisam ser tratadas. Claro que em alguns casos são feridas mais profundas, abuso físico, emocional, psicológico, até sexual, enfim. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos na nossa infância, a dinâmica familiar, a gente acaba trazendo como padrão para a vida adulta. Você deve compreender que não há nada de errado em ter feridas emocionais. Todos nós temos. Mas há algo de errado, sim, em ignorar entre tentar criar uma armadura e tentar não se relacionar com o mundo externo. É impossível isso acontecer. O que eu devo fazer então? Eu tenho dois caminhos e eu sempre falo isso nas minhas pregações. Você tem que trabalhar a tua dor, porque ou você vai se transformar em uma pessoa amarga, ou você pode usar a tua experiência para curar e para ajudar outras pessoas. Você escolhe o que fazer com a tua dor. Quando você olha para algumas pessoas que foram feridas profundamente e você vê essas pessoas positivas, animadas, caminhando, prosseguindo, você pode se questionar por quê? Como? Essa pessoa escolheu usar a sua dor como experiência e não como sentença. As pessoas que usam as experiências ruins como sentença, elas emocionalmente e sem intenção, elas estarão em uma cela para sempre. O coração humano é algo extraordinário. Ou você cura ele, ou você trabalha ele, ou você se torna um escravo no teu próprio interior. Por isso que a Bíblia fala sobre libertação, que Jesus veio para libertar
E a gente muitas vezes leva só para a área espiritual, na questão de vícios, na questão de moral. A libertação espiritual e a libertação que Jesus propôs, ela também é emocional, é no nosso psicológico. Se eu não tratar as minhas feridas emocionais, eu não serei uma bênção na vida de alguém. E aqui eu quero entrar nos relacionamentos tóxicos. Conviver com pessoas amarguradas, frustradas, pessoas que estão sempre reclamando, sempre criticando, sempre rebaixando os outros. O que fazer numa situação dessa? Em algum momento, o comportamento dessa pessoa vai atingir o outro. Aí você pega várias matérias em que você lê, estuda, e você percebe que um chefe pode adoecer os empregados. Você percebe que pessoas da família podem adoecer os outros. De que forma? Estressam tanto os outros com o seu comportamento que acaba prejudicando as pessoas e definhando até a dinâmica familiar. Quando uma pessoa que não aceitou o tratamento, porque não importa o que aconteceu, importa o que eu vou fazer com o que aconteceu. Quando a pessoa não aceita o tratamento interior, não aceita a cura das emoções, ela passa a viver inconscientemente sobre aqueles sentimentos. Ali ela se torna uma pessoa amarga, carrancuda, egoísta, porque as pessoas egoístas, elas causam um impacto muito grande na vida dos outros, elas são o centro, elas têm carência, elas têm necessidade, os outros não têm. E as pessoas que estão à volta, estão se doando, estão cuidando, elas acabam muitas vezes se prejudicando. Até que ponto eu devo aceitar esse comportamento da vida das pessoas? Cada um sabe de si. E você tem que analisar o que está acontecendo com você nesses relacionamentos. É importante colocar limites. É importante saber dizer não vou, não quero. E não tem nada de errado nisso. Para ser uma pessoa bondosa, caridosa, você não precisa ceder a todo momento. Eu não estou falando de disputa de território. Eu estou falando de colocar limites em pessoas que nos prejudicam. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós temos uma relação de pessoas que a Bíblia fala que existiriam nos últimos tempos, e ali vem uma série de fatores. Ali vem pessoas obstinadas, mal educadas, caluniadoras, egoístas, pessoas que não pensam no próximo, pessoas que prejudicam. Ali tem uma relação, e essas pessoas passam na nossa vida. O que eu devo fazer com alguém que constantemente me prejudica? Se afaste. Não é errado você se afastar de pessoas assim. As feridas, repito, precisam ser tratadas. Se a pessoa não aceita o tratamento, então nós não podemos fazer nada. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada quando criança. Ela cresce com esse sentimento de rejeição. Se tornam carentes, se tornam chatas. E são aquelas pessoas que acabam sugando as energias do outro. É preciso tratar essa ferida, porque, caso contrário, a pessoa irá transferir para os relacionamentos aquilo que ela sentiu. Mas é o passado. Já deveria ter sido suprido. Assim como algumas pessoas rejeitam, prejudicam, outras amam, estendem as mãos. E a gente precisa colocar numa balança, porque a nossa tendência é sempre colocar em evidência aquilo que feriu, aquilo que doeu, aquilo que machucou. E a gente acaba esquecendo de colocar na mesma balança o que trouxe alegria, alívio, a mão que foi estendida. Um dia eu estava testemunhando a respeito de uma luta que eu havia passado há tempo atrás e o Espírito Santo falou
nítido no meu coração. Fale das pessoas que te ajudaram. E eu fiquei muito feliz naquele momento, porque eu não estava enxergando que assim como algumas pessoas me feriram, outras foram bênçãos na minha vida. Então a gente precisa analisar, e se a gente abrir os olhos, a gente vai perceber que as pessoas boas são muitas. Elas existem. São aquelas pessoas que é bom estar perto, são aquelas pessoas que trazem alento, compreensão. Sabe quando você está numa situação difícil e você precisa de alguém para te ouvir e te dar um sermão? Não. A gente quer que alguém nos ouça, compreenda a nossa dor, apenas isso. E essas pessoas estão por aí. Então é importante lembrar que existem pessoas tóxicas, que são pessoas que constantemente nos prejudicam emocionalmente, mas que existem aquelas pessoas que se doam constantemente. Agora, a respeito do que aconteceu com você, o que você fará com a tua dor determinará o teu futuro. Você pode usar a tua dor como experiência para ajudar pessoas, ou você pode usar a tua dor como desculpa para justificar o mau comportamento e prejudicar todo mundo que está na sua volta. São escolhas que nós fazemos. E eu espero que você faça a escolha certa. Eu não posso controlar muitas vezes o que eu sinto. Por isso que é necessário trabalhar. Procure um psicólogo, um psiquiatra. Procure a igreja. A igreja é fantástica. No aconselhamento, na oração, quantas pessoas que vieram para a igreja destruídas e sem perceber, o Espírito Santo foi tratando, cuidando do seu coração e hoje elas estão estáveis, estão bem emocionalmente. O nome disso é processo de cura. Agora tem um detalhe. Aconteceu algo terrível com você e você sufocou. Tem vergonha? Tem medo de contar? O que irá acontecer com isso? Irá explodir, exteriorizar em forma de palavras, mau comportamento, porque às vezes a gente não se percebe. Os outros percebem em nós coisas que nós não percebemos. Todo ser humano acha que ele é uma boa pessoa e às vezes não é. E às vezes é simples. É só ir na ferida, tratar a ferida e os sentimentos vão sendo liberados. Quem sufocou muito sentimento entende que é como um vulcão. Sufocou, mas o sentimento está lá dentro. De vez em quando ele se movimenta. E vai chegar uma hora que ele irá explodir. Por isso é necessário exteriorizar algumas coisas, conversar, para que o coração possa ser aliviado. Eu pergunto para você o seguinte: qual foi a tua experiência de vida? Você teve uma infância boa, feliz? Que legal. Ou você teve uma infância problemática? Onde está a raiz dos problemas? Não ignore. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para libertar o ser humano, é em todas as áreas. É espiritual, é moral, é também emocional. Uma oração que eu sempre fiz foi o seguinte: Espírito Santo, cura a minha alma. Do quê? De traumas que eu nem lembro, ou de sentimentos e de coisas que aconteceram que eu não lembro, mas que as reações estão aqui. O que eu lembro é mais fácil de tratar. Mas tem coisa da tua infância que ficou o trauma, mas você não tem memória da situação em si. Mas o Senhor Jesus conhece toda a nossa vida e Ele trabalha em todas as áreas. O processo de cura também não é um processo
fácil nem simples, porque ele vai mexer exatamente no problema, exatamente naquilo que aconteceu com você. Mas mexendo ali, exteriorizando, aplicando o remédio correto, você vai começar a sentir alívio, vai começar a sentir paz. E você vai ver que a vida não se resume a momentos ruins. Eu tive pessoas na minha vida que tentaram me prejudicar de forma terrível, mas ao mesmo tempo eu tive na minha vida pessoas que de maneira discreta, elegante, estenderam as mãos. Pessoas que não nos pedem nada em troca. Por isso a Bíblia diz: tudo o que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Eu quero ser amado. Você ama as pessoas? Eu quero ser bem tratado. Você sabe tratar as pessoas? Porque quando a gente é maltratado, chega um tempo que a gente começa a revidar na mesma altura. E você já percebeu que quando você faz para a pessoa o que ela faz para você, ela se ressente com você? Você já percebeu isso, né? Porque muitas vezes a pessoa não se vê, mas ela quer receber tudo de bom. Pessoas que foram rejeitadas e não trataram o coração, elas acabam rejeitando pessoas na sua vida. E é muito importante que geralmente os problemas que nós temos, eles refletem no relacionamento conjugal, familiar, que é o relacionamento próximo. Outro detalhe interessante. Tem pessoas que dentro de casa, elas têm um comportamento e uma personalidade. Fora de casa, elas têm outro comportamento e outra personalidade. Fora de casa são pessoas agradáveis, educadas, dentro de casa são desrespeitosas, preguiçosas. São comportamentos que devem ser evitados. E quando a pessoa não percebe, outro familiar precisa de forma amável, mas firme, começar a cortar algumas coisas. É mais fácil corrigir um filho do que corrigir um cônjuge. Mas quem é que me corrige? O meu cônjuge. E eu faço o mesmo com ele. E a Bíblia diz que no momento a gente não gosta da correção. Ninguém gosta. Mas depois você analisa e você percebe em qual área você precisa melhorar ou se corrigir. O ser humano nasce sabendo lidar com todas as situações? Claro que não. Nós vamos aprendendo com os tropeços, com os erros. O que não pode acontecer é a paralisia. É a pessoa se conformar, porque crescer e amadurecer e mudar requer disciplina. Requer que você tenha trabalho com você mesmo. E é mais fácil relaxar e deixar que as coisas fluam naturalmente. Qual é o tipo de relacionamento que você quer para a tua vida? Plante na vida das pessoas. E quanto às pessoas que eu preciso afastar da minha vida, é certo ou é errado? Se precisa afastar. Se tem alguém na tua vida que constantemente te provoca, te maltrata, te calunia, te prejudica, não é errado você se afastar. Chegou um momento em que Abraão e Ló tiveram que se separar. Ainda que o problema era entre os pastores, ia acabar refletindo neles, que eram os chefes. Então, tem momentos que para a saúde mental é preciso se afastar. Não há nada de errado nisso. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem suas dificuldades e necessidades. Analise o que está acontecendo com você. É um filho pequeno que está te dando trabalho? Eduque. É um filho adulto? Você não precisa continuar sendo a mãe dele como se ele tivesse 4 ou 5 anos. A gente precisa dividir as coisas. Eu trato as pessoas segundo a idade delas. Se é uma pessoa adulta, eu não preciso tratá-la como um bebê de 3, 4 anos. E o tratamento que recebo é o mesmo. As pessoas irão me tratar segundo a minha idade, porque a idade significa que a gente deve ter aprendido e amadurecido.
Então é muito relevante isso aqui. E eu encerro dizendo para você o seguinte: não esqueça, trabalhe as suas feridas, trabalhe a cura. Porque muitas pessoas se afastam de nós por causa do nosso mau comportamento. E muitas vezes nós também nos afastamos das pessoas pelo mesmo fato. Em se tratando de amizade, é muito bom ter amigos, mas amigos respeitosos. Não pessoas que usam o teu ou o meu desabafo para simplesmente espalhar para as outras pessoas aquilo que para elas parece insignificante, mas que para você é importante e é relevante. Tenha na tua vida pessoas de confiança, tenha na tua vida pessoas que intercedem por você, pessoas que torcem por você. Como é triste pessoas invejosas, pessoas mau caráter, pessoas mentirosas, pessoas que contam para você a história em partes, somente a parte que lhe convém e não conta a história toda. São pessoas que não são leais. Tudo o que vocês querem que os homens os façam, façam vocês primeiro. Continuamos. Deus abençoe em nome de Jesus.